Oi, gente, eu sou a professora Karen Lane Costa, de Geografia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje é a aula de número 15, tá bom? 7º ano. Já pega teu caderninho, pega o teu lápis aí, a tua caneta e faça as tuas anotações e vem junto comigo nessa aula. Olha só, o tema da nossa aula já está aí na sua tela. Olha aí, a expansão do capitalismo e o Brasil. Vamos lá? Como aconteceu o descobrimento do Brasil? Antes de entrar nesse slide, que daqui a pouco vai projetar para você, vou falar para você. Houve um tratado chamado de Tordesilhas, 1494, que foi um acordo entre Espanha e Portugal. Era o seguinte, a 360 léguas a oeste do Cabo Verde, as terras encontradas seriam da Espanha. 360 léguas ao leste de Cabo Verde, as terras encontradas seriam exploradas por Portugal. Então, leste Portugal, oeste Espanha, basicamente isso. Mas então, vamos lá. Olha o slide aí na telinha para você. O descobrimento do Brasil foi a chegada oficial em 22 de abril de 1500, da frota comandada por Pedro Álvares Cabral, onde se chamou Ilha de Vera Cruz. O descobrimento do Brasil foi o resultado de diversas expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses. Aliás, pioneiros, tá? Quando chegaram aqui, vieram com 13 caravelas lideradas por ele, Pedro Álvares Cabral. Depois de algumas excursões, achavam que eles estavam apenas em uma ilha. Não era só uma ilha, tá, gente? Era um continente enorme. E eles vinham atrás, obviamente, de minerais, de pedras preciosas, tá? Vamos para o próximo slide. Olha aí essa imagem na sua telinha. A expansão marítima, as grandes navegações iniciadas no século XV. A disputa entre Portugal e Espanha, né? Século XV, XVI. Portugal e Espanha se lançavam no mar, né? Com suas caravelas, com o fim de buscar novas terras, em fim de buscar metais preciosos. Então, quem vai conseguir achar esses metais preciosos, né? E aí é uma imagem ilustrativa deles chegando aqui, né, nossa terra, nas terras que viriam a ser o Brasil. Portugal foi o pioneiro, como eu havia falado, nas grandes viagens marítimas. Está aí na sua tela a observação, pois estava voltado para o Atlântico e, portanto, desfrutava de uma posição bem privilegiada para isso. Vamos falar agora sobre a fase comercial do capitalismo. Já está aí na sua telinha o slide. Essa fase histórica foi marcada pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura e pela expansão marítima. Com as grandes navegações iniciadas no século XV, permitiu aos europeus o contato com territórios que até então eram desconhecidos, incluindo o território que viria a ser o Brasil. Olha, a gente acabou de ver nesse slide que era marcado pela produção artesanal. Você vai ver no decorrer dessa aula os outros tipos de produção, tá bom? Vamos para o próximo. A sociedade capitalista. Entre o século XI e XV, desenvolveu-se na Europa, durante essa Idade Média, uma sociedade que era marcada pelas relações entre duas classes. Vamos ver quais são essas duas classes? Era a burguesia e o proletariado. A gente vai ver agora o que cada uma fazia, como que funcionava esse sistema. Primeiro, a burguesia. Olha aí na sua tela. Formado pelos donos do meio de produção. Máquinas, equipamentos, esse pessoal tinha matéria-prima, terras. Eles tinham tudo que era necessário à produção de bens e de mercadoria. Agora, o proletariado, o que eles tinham? Vai cair agora aí na sua telinha. Eles tinham trabalhadores, eles eram trabalhadores, tá? Eles são trabalhadores. O que eles vendiam? Eles vendem a sua força de trabalho por meio de um trabalho assalariado. São as pessoas que não têm matéria-prima, não têm terra, mas têm força, têm mão de obra e trabalham. Vamos para o próximo. Vamos ver como que se dava a produção das mercadorias. As principais formas de produção de mercadoria no capitalismo comercial eram artesanato e a manufatura. Gente, observa essa imagem. Observa aí, pronto. O artesanato, uma pessoa trabalhando. Se é uma pessoa trabalhando,
vai demorar bastante para chegar em um resultado, para chegar a produzir de fato o que eles querem. Então, era dessa maneira, um artesanato, manufatura. O artesanato, o artesão trabalhava sozinho, manualmente, usando as suas máquinas, usando as suas ferramentas, o que ele tinha à disposição. Ele fazia isso e tinha um resultado do seu trabalho. Era um resultado rápido? Não. Era um resultado um pouquinho lento, mas a gente vai chegar lá nos próximos. Vamos lá, próximo slide. A produção das mercadorias. Na manufatura, a técnica também era artesanal, mas as tarefas eram desempenhadas por grande número de trabalhadores, sob a direção de uma pessoa, que era o dono dos meios de produção e do produto final. Nessa etapa intermediária entre o artesanato e a indústria, tiveram início a divisão de tarefas e o emprego de máquinas simples. Nesse contexto que ocorre a ampliação dos lucros da classe burguesa. A classe burguesa, ela vinha lucrando, ela lucra em cima do trabalho do artesão. Nós vamos ver agora como que se dava diversos meios de produção. Olha aí, a ilustração que está na sua tela agora, ao lado ela vai retratar uma produção artesanal e manufatura. É uma fábrica de sapato com maior número de trabalhadores. Um está trabalhando sozinho, o outro já tem mais trabalhadores. Esse que tem mais trabalhadores, cada um desses trabalhadores vai fazer uma coisa, né? Vai exercer uma função. Se as pessoas, cada um vai exercendo uma função, então qual que vai ser mais rápido? Esse que tem vários trabalhadores. E a gente vai falar desse modo de produção daqui a pouquinho. Vamos lá? Mas a gente precisa falar, enquanto o mundo está vivendo isso que a gente estava falando, né? Questão, o que o Brasil estava vivenciando, o que estava acontecendo. E no Brasil, como que se deu esse processo? Vamos lá? Olha, os portugueses, eles vieram em busca de metais preciosos, mas se depararam com uma importante árvore, tá? Então, a primeira atividade econômica rentável aqui pelo Brasil foi a extração madeireira pau-brasil, tá? A do pau-brasil, que tinha uma função incrível, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Qual foi o ano que deu? De 1500 a 1530. O primeiro a despontar no Brasil foi o pau-brasil. Esse foi o período pré-colonial e vem depois um período colonial, que é 1530 a 1822. Analise as imagens, está na sua tela, bem direitinho, dá uma olhada. Aí você pode perceber a extração, né? Como que se deu esse processo da extração madeireira, do pau-brasil. Eles utilizavam inicialmente a mão de obra era indígena, mas os indígenas, olha uma curiosidade, eles tiveram contato com os portugueses, então eles não eram imunes a algumas enfermidades. Então eles pegaram essas enfermidades, né? E muitos índios acabaram morrendo. E alguns fugiram, adentraram mais a terra, foram mais ainda para o interior. Ok? Vamos para o próximo slide para vocês verem. O pau-brasil como mercadoria ainda. No Brasil, Portugal só se empenhou no extrativismo do pau-brasil madeireiro porque produzia, olha essa curiosidade, uma tinta vermelha. E essa tinta vermelha ela tinha um valor comercial incrível, tá? Portugal continuava dando prioridade ao comércio com a Índia, com as Índias, desculpa. Com as Índias, o que eles buscavam? Eles buscavam as especiarias, cravo, canela, noz moscada, gengibre, tá bom? Olha, analise aí esse mapa. Os indígenas trabalhando na extração madeireira e vamos ao próximo. Agora nós vamos falar sobre a fase comercial do capitalismo. Analise esse mapa aí rapidamente, observe esse mapa ao lado, as principais rotas comerciais, olhem as setas, né? A Rota da Prata, representada pela clarinha, rosa clarinha, na rota ali do Oceano Pacífico. Rota do Açúcar, Brasil, litoral brasileiro, nordeste do Brasil. Rotas das especiarias, as Índias, como eu havia falado. E Rota dos Escravos, gente. Vinha muitos escravos, né? Negros africanos para serem escravizados aqui no nosso país.
Não apenas aqui, mas olha essa rota que está sendo representada pela seta verde aí no seu mapa. Capitalismo comercial e o sistema colonial. As grandes navegações propiciaram as principais potências europeias da época a implantar o sistema colonial em diversas regiões do mundo. As colônias se tornaram fornecedoras de mão de obra escravizada, como eu havia falado, de matérias-primas e de metais preciosos e consumidoras dos bens produzidos nos países europeus. Ou seja, tudo que era extraído aqui não ficava aqui, era consumido por eles, pelos europeus nas suas metrópoles. O comércio de mercadoria e exploração das colônias, ao longo do século XVI a XVIII, possibilitaram a ampliação do acúmulo de capital por conta da burguesia. A burguesia acumulou um capital e vamos ver aí. O que é capital? Riqueza, patrimônio, também se refere ao recurso destinado a investimento em produção. Então, eles começaram a acumular mais ainda. Ciclo de cana-de-açúcar, que se deu nesse período, né, no Brasil, era um produto valorizadíssimo no mercado europeu. Os portugueses já plantavam cana em outros lugares, possuíam técnicas de plantio. Nesse período já era utilizada mão de obra escrava africana, posto que os índios eles foram acometidos da enfermidade, como eu falei para vocês, né, e tentavam sempre fugir. Para resolver o problema, então, começou o chamado tráfico negreiro. Fases do capitalismo. Aí surge essa fase. Fase do capitalismo na Revolução Industrial, século XVIII, Grã-Bretanha. A chamada Revolução Industrial caracteriza pelo intenso uso de máquinas movidas a vapor, como a principal matéria-prima, utilizado combustível fóssil ali, que é o carvão mineral. Durante a fase do capitalismo comercial, teve uma acumulação de capital e as crescentes demandas do mercado consumidor levaram os donos de oficinas manufatureiras a introduzirem inovações de forma a produzir mais e mais e mais mercadorias para a sua lucratividade, o seu lucro, obter lucro. Essas inovações foram responsáveis pelo surgimento das indústrias que nós conhecemos hoje. Vamos lá, resumidamente falando, as principais características do capitalismo. Vamos lá, o capitalismo é um sistema econômico, ele visa o lucro e vai ter 3 aí, ó. Primeiro, meios de produção, terras, indústrias, máquinas. Segundo, capitalismo são os donos do meio de produção, os capitalistas. Terceiro, os capitalistas empregam os trabalhadores nos seus meios de produção. Então, pessoal, as principais características do capitalismo, eu vou colocar agora na telinha de vocês. Lei da oferta e da procura, o preço da mercadoria vai variar de acordo com a procura do consumidor. Segundo, concorrência, ou seja, muitos vão baixar o valor para ganhar, né, da concorrência. Terceiro, trabalhador assalariado. Por sua atividade, o trabalhador ele vai e recebe o salário. Então é essa, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Olha, não esqueçam de acessar plataforma Eduque e tira as tuas dúvidas. Então, fique bem. Tchau, tchau.